Bem, podemos começar. Vou pedir que a Dalise nos ajude. A Dalise está aí nos assessorando tecnicamente. Caso alguém caia da sala, poder colocá-los novamente para dentro, ou se alguém acessar, também nos ajudar aí na admissão da pessoa, tá? Temos aqui também o Henrique Melo contribuindo na gravação desse evento. Eu estou de máscara porque eu estou aqui na escola e a gente tem seguido de maneira bastante rígida os protocolos que são necessários nesse momento. Eu vou tirar a máscara, né? Porque antes de eu entrar aqui na sala, a sala foi devidamente higienizada e eu estou sozinho aqui nesse andar, no terceiro andar, então é possível realizar isso, tá certo? Quero agradecer a presença de todas, todos e todes que estão aqui conosco nessa sala. Acho que é importante a gente reafirmar qual é o objetivo dessa programação que nós estamos trazendo para vocês nesta semana, que a gente chama de Fundamentos do Módulo, ou seja, a cada semestre nós elegemos elementos que vão nos ajudar a pensar, a pesquisar o teatro, né? Ao contrário de algumas formas de organização do ensino de teatro, que muitas vezes estão apoiadas numa grade curricular, aqui na ESP Escola de Teatro nós optamos em trabalhar com a ideia de um teatro que surge da investigação, da pesquisa. Então, os fundamentos de módulo, dos módulos são exatamente os elementos que nós elegemos para estudarmos, pesquisarmos e para que tudo isso vire cena, né, vire teatro, que é o que nos faz estar aqui nesses encontros neste momento. Então, além de todas as perspectivas que estão lá apontadas, nós também entendemos isso muito da avaliação que alguns estudantes que estavam conosco no semestre passado fizeram, a importância também de nós cuidarmos das nossas relações de trabalho, das nossas relações humanas, das nossas relações de comunicação. E aí, uma artista docente que esteve conosco o semestre passado, Tamara David, comentando conosco nessa avaliação, nos lembrou do Pedro Consorte, que está aqui conosco hoje e que vem trabalhando essas questões da comunicação não verbal. E aí conversei com ele e ele prontamente aceitou esse desafio para estar conosco aqui. Propus, até pela relevância do tema e do desafio que ele nos traz na contemporaneidade, que ele estivesse conosco 2 dias. Então, hoje, na terça-feira, e voltaria na quinta-feira. Nós tomamos essa decisão para que a gente possa entender quais são os âmbitos do que nós estamos chamando de comunicação não violenta e por que, né, da necessidade de se pensar nisso. E na quinta-feira também a gente poder aprofundar isso a partir das nossas experiências, das nossas vivências, né? Para que a gente também tenha aqui um encontro mais focado nas discussões que nós vamos fazer, eu vou pedir para que vocês desliguem as câmeras e os seus microfones, e aí quando a gente liberar aí o chat, e a gente libera, evidentemente, essas 2 ferramentas do Zoom, tá? Então, Pedro, muito obrigado pelo aceite do convite, obrigado por você estar conosco aqui neste dia. É um prazer poder compartilhar todas essas perspectivas com você. E eu queria já propor aí, para lhe passar a palavra, que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, né? E de que maneira você também, na sua trajetória, vai se aproximar desse tema da comunicação não violenta. Tá bom? Obrigado, Joaquim. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de
estar aqui contribuindo, né, com os processos, e esses processos humanos e artísticos, né, e que eu admiro tanto, assim. E isso tem muito a ver com exatamente com essa pergunta que você me fez, né, da onde que eu venho, assim, qual que é a minha trajetória. E, a minha família, assim, é uma família de artistas, é uma família de atores e músicos. E então eu venho desse lugar, assim, de uma família de artistas. Meu avô foi um ator conhecido, Renato Consorte, que fez bastante coisa, assim. Teve um papel importante na luta contra a ditadura. Então teve uma questão política também forte, assim, né, no meu berço de alguma forma, né? E eu comecei exatamente desenvolvendo essas habilidades, assim, até de uma forma não oficial, assim. Então, eu estava nesse meio artístico e ia participando desse meio. Então, essa coisa do teatro e da música foram bem fortes, assim, para mim. E eu fiz artes do corpo na PUC, como graduação. E no meio de artes do corpo, eu já tinha alguns trabalhos assim cênicos, musicais, e eu tive uma experiência de trabalhar no Stomp, que é um espetáculo internacional em Londres. Então eu venho assim dessa prática artística cênica, e aí nessa trajetória eu também fui descobrindo outras coisas, assim. E essa passagem pelo Stomp eu trago ela porque ela, para mim, ela é muito simbólica, assim, porque o Stomp, para quem não conhece, é um espetáculo internacional bem conhecido, para quem conhece, para quem não conhece não é tão conhecido, mas ele é um espetáculo assim bem reconhecido internacionalmente por misturar exatamente pela natureza híbrida assim, né, do movimento da dança, da percussão, do teatro físico. E, e eu sonhava muito em fazer parte do Stomp, era um sonho para mim. E aí eu não sei se quem está ouvindo aqui, quem está presente aqui hoje, já realizou algum sonho ou já viveu alguma coisa que queria muito viver, mas a minha experiência no Stomp foi assim, eu queria muito viver aquilo. Aí quando eu vivi, eu entrei e falei, não era bem o que eu achava que ia ser. E isso muitas vezes acontece não só com grandes sonhos, mas às vezes com pequenas coisas também, ou às vezes um relacionamento, né, que você achou que ia ser de um jeito e ia ser de outro, né, ou um curso, ou muita coisa, um trabalho. E uma das questões críticas que eu vi assim de dentro no Stomp e que eram, para mim, era um problema, que eu acho que fazia as pessoas, os artistas do Stomp perderem muita energia, perderem muita qualidade de convivência e a própria companhia perder artistas era exatamente essa questão do conflito, como lidamos com o conflito, como nos comunicamos, né? Como é que a gente está se comunicando? Não tinha muito essa reflexão, não tinha esse espaço de reflexão, era muito o fazer, o fazer, o fazer, não tinha muito espaço para o diálogo, e isso tudo foi me deixando num estado muito angustiado e num conflito interno muito grande, porque afinal de contas eu tava realizando um sonho, né? Eu ganhava muito bem, eu morava em Londres, tal. Eu estava do ponto de vista de status, né? Eu estava uau. Só que ao mesmo tempo tinha uma precariedade dentro daquele ambiente que me fez pensar duas vezes, e por isso que eu saí do Stomp. Então eu fiquei no Stomp 2 anos, por isso que eu saí do Stomp, também por isso, né? E porque eu não sentia também que existia uma outra coisa que você trouxe, Joaquim, aqui, que você falou da pesquisa, né? E que a pesquisa é diferente da fórmula, da coisa pronta. Então, a prática do pesquisar, e que tem a ver com a comunicação não violenta, é exatamente isso, é o não saber, é não ter fórmula e esse investigar e parar e refletir um pouco, né? Então, como é que a gente está se comunicando? Quais são os caminhos que a gente está usando
quais são os caminhos que a gente está usando para fazer arte, para fazer teatro, né? Para explorar as linguagens, e quais são os caminhos que a gente está usando para lidar com conflitos, para a gente se comunicar de uma forma que a gente consiga se entender mais, que a gente consiga interromper mais as violências que acontecem. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu saí do Stomp, assim, porque ficou insustentável. E todo mundo, eu acho que já viveu uma relação que a comunicação fica tão precária, né? Às vezes envolvendo vários tipos de violência física, verbal, simbólica, a comunicação fica tão travada que a gente escolhe romper aquela relação, né? Pode ser pessoal, pode ser profissional. E para mim eu vivi um pouco isso, assim, esse ambiente de precariedade de convivência que ao mesmo tempo me plantou uma semente assim, olha, tem alguma coisa que é preciosa aí nessa pesquisa de como é que a gente está se comunicando, como é que a gente se comunica, como é que a gente se articula também. Porque a comunicação tem a ver com exatamente a gente conseguir se articular ou não, né? E aí eu saí do Stomp e comecei a dar workshops, vários workshops, e comecei a me interessar por essa coisa de quais são os caminhos, né, para a gente se relacionar de forma colaborativa, mesmo com conflito, mesmo com pessoas que a gente não gosta, com pessoas que falam coisas que incomodam ou que são agressivas de alguma forma, né? Como é que a gente lida com isso? E aí, nessa trajetória aí, envolveu pós-graduação, mestrado, e uma hora eu me deparei com essa coisa chamada comunicação não violenta, que talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar aqui, talvez não. E hoje em dia é um tema que está surgindo cada vez mais, mas eu acho que existem abordagens diferentes desse tema. E quando a gente estava conversando, né, Joaquim, antes da gente combinar esse encontro, a gente estava falando exatamente dessa abordagem, né, que quando a gente olha para a comunicação não violenta como uma fórmula, ou como, esse daqui é o jeito certo de se comunicar, isso vai caindo um pouco numa ideia colonizadora, né, que é o que a gente não quer. Então, a abordagem que eu gosto muito mais da comunicação não violenta é exatamente essa abordagem da pesquisa, que tem a ver com compartilhar ideias, reflexões, princípios, e cada uma pegar aquilo que acha que faz sentido, se apropriar daquilo e transformar, né? E se beneficiar e achar o próprio caminho de fazer aquilo, assim. Então, hoje em dia, eu meio que passeio entre essas linguagens, assim, a linguagem artística está menor hoje em dia na minha vida, mas hoje em dia, de vez em quando, eu faço algum trabalho ou outro usando a arte, a música, né, as artes corporais, porque são muito potentes também, mas, ao mesmo tempo, complementando com essa parte da reflexão sobre a comunicação, né, sobre como que a gente se expressa, como que a gente se ouve, como que a gente... Isso tudo, assim, as palavras, né, que a gente usa, como é que a gente se expressa, revela muito também daquilo que está dentro, né, daquilo que... Qual que é a minha visão de mundo? Então, todo mundo que está me ouvindo aqui, de alguma forma, através das palavras que eu uso, já vai tendo uma noção de quem é essa pessoa, quais são os valores, né, onde é que ela joga a luz, onde é que ela esquece, né? Quais são os aspectos que ela ignora? Então, hoje em dia, é isso, assim, é esse trabalho de compartilhar cada vez mais a comunicação não violenta de várias formas. Às vezes eu nem falo que eu estou falando sobre comunicação não violenta, mas eu estou falando sobre essa pesquisa, que é essa pesquisa que eu acho que interessa a todo mundo, né? Como é que a gente lida com conflitos, como é que a gente transforma conflitos, como é que a gente se relaciona de uma forma mais saudável, assim, mais colaborativa, né? Mais para cuidar das necessidades de todo mundo. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que aí eu vou precisar confessar aqui publicamente. A Tâmara, quando comentou sobre comunicação não violenta, e aí eu lembrei que eu havia me aproximado
desse tema lá a partir dos escritos, dos estudos do Marshall, e aquilo me pareceu muito tecnicista, assim, tudo muito formulazinha, assim, 2 ao quadrado vezes raiz não sei o que lá pode dar isso, né? E aí, mas aí quando, né, ela comentou que você já vinha fazendo esse trabalho e traz para esse trabalho essa perspectiva que você diz, né? É um processo de construção e de desconstrução permanente, de pesquisa e de investigação, como isso se dá, né? Evidentemente muda a minha visão e acho que você traz de fato algo que muitas vezes não está lá no livro, porque o livro também está circunscrito a um espaço e acho que também tem um desafio de como comunico isso para as outras pessoas, que já é a elaboração disso, né? Não é apenas a aplicabilidade disso, mas de que maneira essa questão vem sendo elaborada, discutida e acrescenta muito para nós artistas, porque você vem também de uma mesma perspectiva que nos interessa, né? Então, achei muito interessante quando você traz essa questão, né? Muitas vezes a gente olha um livro e temos a tendência de sacralizá-lo, né? E a gente esquece que existe uma tarefa que é o quanto eu elaboro aquilo e transformo aquelas questões em algo que está próximo de mim, né? E aí, dentro dessa elaboração, Pedro, como que você tem chamado, né, ou como que você configura o que seria uma comunicação não violenta, por mais Aham. explícito que o nome já nos diz, né? Sim, sim. Tem uma coisa dentro, assim, as palavras elas chegam e já trazem imagens, né? Uhum, Então, muitas vezes e eu achei muito legal você compartilhar assim esse estranhamento que você uhum, teve, né? Porque eu acho que pode ser um estranhamento que muita gente pode ter, assim, se já teve uhum, algum contato com a comunicação não violenta. Porque assim, primeiro, assim, o livro do Marshall, que é esse cara que criou a comunicação não violenta, ele é incompleto porque ele é incompleto como tudo, né? Que é produzido, que é incompleto e ali naquele livro não tá a pesquisa, não tá a vivência, não tá uhum, uhum, a coisa artesanal, né? A, essa pesquisa manual mesmo, assim, de como é que é isso no meu contexto. Então, dependendo de como a gente olha para essas ideias da comunicação não violenta, a gente pode não ver muito sentido ou falar, uhum, não, peraí, como é que eu trago isso para fazer sentido para mim, para estar a serviço da minha realidade? E aí, muitas vezes, quando se fala em comunicação não violenta, as reações são várias, assim. São, por exemplo, mas a minha comunicação não é violenta. Quase como se fosse, assim, como se fosse uma crítica, né? Tipo, vamos falar hoje sobre comunicação não violenta. Mas a minha comunicação não é violenta. Ou, mas você está falando que eu não posso me comportar ou me expressar de certa forma. Né? E eu acho que são reações naturais exatamente por causa desse nome, né? Não violenta. Mas esse nome, ele tem a ver com a origem dessa pesquisa. Então, ele não está falando para a gente assim, não podemos ser violentos, ou vai ser um processo de higienização da uhum. nossa expressão, não é isso. O Mas do ele tem. politicamente correto, né? Exato, Virou também exato, uma questão, né? exato. Então, é quase como se eu lançasse o nome comunicação não violenta e já fosse atrás tentando desconstruir tudo que vai aparecendo no imaginário, assim, porque Uhum, o nosso pensamento é muito rápido, né? Para concluir coisas. Então, quando uhum, chega uma palavra, o pensamento já conclui muito rápido. O que é uhum, um benefício em muitas situações, mas também é uma armadilha em outras, né? uhum, E esse não violenta, ele tem origem no movimento da não violência, que é um movimento político social, que é um movimento que foi assim conhecido por figuras internacionais como Gandhi, como Martin Luther King, como Rosa Parks, né, nos Estados Unidos. Então, esse não violenta, ele quer dizer que ele vem dessa pesquisa da não violência, que é uhum, como é que a gente, né, pensando, por exemplo, no Martin Luther King, que foi um cara, que foi um líder, né, que foi um líder
que se baseou nesses princípios da não violência. O que isso quer dizer? Não quer dizer silenciamento e não quer dizer engolir e aceitar e conformismo, mas quer dizer como é que a gente se posiciona diante de situações de desigualdade social, de violência estrutural, como é que a gente se posiciona de uma forma que a gente quer interromper o que está acontecendo, a gente quer interromper violências, mas a gente quer fazer isso de uma forma que não provoque mais violências, de uma forma que isso não vire contra a gente, né? De uma forma que seja construtiva, assim. Então, é um interrompimento, é um se posicionar com intenção de interromper, mas interromper para abrir o espaço de diálogo, e não um interrompimento em forma de ataque, né? Então, por exemplo, quando a gente vê lá um discurso muito famoso do Martin Luther King, que ele fala sobre I have a dream, né? Eu tenho um sonho. É um dos discursos mais famosos. Se você for lá, tem esse discurso no YouTube. Quem for lá olhar esse discurso, é muito interessante observar como é que ele apresenta uma situação de desigualdade e fala, ó, isso aqui não pode continuar. Essa desigualdade com a população afro-americana aqui nos Estados Unidos, né, e no mundo, não pode continuar. Agora, como é que ele apresenta essa situação sem pintar as pessoas que são brancas, né, que não são negras, como inimigas? Porque se ele, né, ao pintar essas pessoas como inimigas, ele também fecha um canal de comunicação que é muito importante. Então, ao mesmo tempo que ele fala, isso não pode continuar, a gente quer todo mundo, e ele até usa essa expressão, a gente quer todo mundo sentando na mesma mesa, a gente quer igualdade, a gente não quer guerra, a gente quer igualdade, né? Então, vem daí. E aí, o Marshall Rosenberg, que é o psicólogo americano que criou isso, que se chama comunicação não violenta, ele não criou do nada, ele criou muito inspirado por essa intenção. Mas aí ele trouxe essa pesquisa exatamente para a comunicação. Então, essa comunicação não violenta, ele tem a ver com como é que a gente abre espaços para a gente se comunicar, né? Das várias formas, né? Todo mundo que é das artes sabe que a comunicação não acontece apenas na palavra, né? Acontece em tudo, né? Existem tantas linguagens para construir, para trocar informação, para realizar a comunicação, né? Então, como é que a gente abre espaços para a gente se comunicar, mas de uma forma que seja construtiva, de uma forma que a gente não se destrua, né? Que a gente não se deprecie, mesmo com conflitos intensos, mesmo com sentimentos difíceis de lidar, com muita raiva, com indignação, com revolta. Como é que a gente também não reprime esses sentimentos? Porque esses sentimentos são legítimos, né? Esses sentimentos fazem a gente se mover. Então, não é um espaço de repressão, mas como é que a gente abre um espaço para que esses sentimentos existam e, ao mesmo tempo, para a gente conseguir trocar, interromper violências, construir junto? É a co-construção, é a ideia da co-construção. E, às vezes, para a co-construção existir, precisa de um movimento de, ó, isso aqui não está legal, né? Mas é diferente a gente entrar por um caminho de, ó, isso aqui não está legal, não dá para continuar assim, ou um caminho de, vamos guerrear agora porque sou eu contra você. Sim. Então, é exatamente essa pesquisa, né? Por quê? Porque muitas vezes os caminhos que a gente usa, e eu me incluo nisso, eu estou nesse barco também, faz anos que eu estou nessa pesquisa, mas eu estou nesse barco também, eu não achei a comunicação certa, né, 100%, mas eu já vivi muita transformação. E como é que a gente observa também, e esse valor do observar o que a gente está fazendo, né? Porque só o fazer, muitas vezes a gente deixa de ver coisas que a gente poderia ir melhorando. Então, como que o observar, como é que a gente está se relacionando, se comunicando, inclusive faz a gente repensar formas trágicas que a gente usa para se comunicar, porque às vezes o jeito que eu me comunico quase que garante que o outro lado não vai querer me ajudar. E isso se chama uma forma trágica de comunicar, e muitas vezes é o que a gente conseguiu desenvolver durante a vida, porque a vida, né, não é fácil,
tem várias violências que a gente sofre, a gente desenvolve ferramentas para sobreviver, e aí a comunicação não violenta é exatamente essa reflexão sobre esses caminhos e esse convite a experimentar outros caminhos e ver se faz sentido, se ajuda, né? Tem muita gente que tem visto que tem ajudado. Então, é mais ou menos isso. Como é difícil definir alguma coisa, né? Mas é mais ou menos isso, a comunicação não violenta. Isso tudo também é a minha leitura, né? Existem outras pessoas que fazem outras leituras. Você me fez me lembrar um dia que eu estava conversando com a Dione Carlos, que também foi nossa estudante aqui de dramaturgia, e ela falou uma frase que sempre me coloca para pensar sobre ela, né? Que aliás é um pouco da função que os griots têm, né? De colocar frases para a gente pensar sobre as coisas e criar uma reflexão sobre, né? E eu estava compartilhando com ela uma crise e tal, e ela disse para mim, né? Quase que no tom de alerta, não alimente o fogo, nunca, só se for para purificá-lo, né? E acho que vai um pouco na direção do que você fala, de construir uma comunicação não violenta, talvez seja encontrar outros caminhos que não sejam apenas do revide, apenas do contra-ataque, né? E aí acho que tem uma questão que você trouxe na sua fala e que é muito interessante, porque nós artistas temos uma relação com as questões estéticas, mas é a comunicação que está mediando isso o tempo todo, né? E é essa busca, né, de uma comunicação interna consigo mesmo, com seu pensamento simbólico, com a sua capacidade de produzir símbolo, é a sua comunicação com os seus parceiros, no caso do teatro, de quem está junto naquele processo de criação, e também é essa comunicação com as pessoas que vão chegando, com o público, como a gente vai compartilhando esse trabalho, né? E aí, na sua experiência, como que você tem visto os embates, os impasses e os avanços nesse sentido, né? Eu acho que essa é uma questão que envolve todo mundo que trabalha em equipe de alguma forma, né? E como é difícil trabalhar em equipe, assim, como é difícil, como pode ser, né? Não como é sempre, porque não é sempre, às vezes é incrível. Todo mundo, eu acho que todo mundo aqui tem uma referência de um momento que você falou, puxa, que bom que eu tô em equipe, porque se eu não tivesse em equipe, se eu não tivesse em grupo, eu estava ferrado. Né? Mas, ao mesmo tempo, como pode ser desafiador, como pode ser desgastante, incômodo, né? Como pode um trabalho de equipe, como pode abrir uma porta ali de forças, né? E revoltas e sentimentos que você nem sabia que você tinha, mas quando você viu, né? Existiu um gatilho ali que, uau, fez uma fera aparecer ali. Agora, e essa fera está errada? Essa fera não está errada. Mas como é que a gente pode acolher essa energia que é potente demais, né? Porque essa energia que vem a partir da indignação, da revolta, da irritação, da raiva, da angústia, do medo, do desconforto, são energias que de alguma forma, elas podem sinalizar, ó, tem uma coisa importante aí. Né? Então, é uma pesquisa que eu acho que é muito valiosa para todo mundo que trabalha em grupo, e eu me vi, e hoje em dia eu ainda tenho momentos super difíceis de trabalhar em grupo e trabalhar em equipe, porque o conflito, ele é desconfortável, né? O conflito é desconfortável, e o conflito ele pode ser muita coisa, ele não necessariamente é uma violência física, mas o conflito é um choque, né? Poxa, eu estava indo para lá e você veio para cá, e agora? A minha intenção era essa, ou você falou uma coisa, eu entendi outra, ou eu entendi, ou você falou alguma coisa para me atacar porque você se sentiu atacado. Então tem todos esses mecanismos, né, que muitas vezes são automatizados e que o próprio processo de ir nomeando que isso existe, né, e olhando para isso,
esse processo ele vai ajudando, inclusive, a gente a identificar, opa, olha aqui, chegou, né? Chegou a raiva, chegou o ataque. Então, como é que a gente vai encontrando esse espaço de consciência, de ir reconhecendo e direcionando essas forças exatamente para a co-construção, né? Então, eu vivo isso não só do ponto de vista de alguém que vai propor essas ideias em espaços e depois as pessoas me contam que surtiu efeito, mas também como uma pessoa que faz parte de coletivos e faz parte de grupos e que vive conflitos e que sofre com esses conflitos e também que celebra quando esses conflitos eles conseguem ser olhados. Isso é uma coisa, acho que preciosa para mim, assim, na comunicação não violenta. Quando a gente consegue abordar um conflito, não do ponto de vista de só destruição, né, ou só inimizade, mas o que será que esse conflito está revelando sobre o que é importante para a gente? Uhum. Uhum. Então, muitas vezes, esse insight, essa sacada, ele não veio logo de cara, né? Mas essa é uma reflexão que tem sido muito valiosa para os grupos. Então, temos um conflito. Primeiro, às vezes, o próprio fato da gente reconhecer que a gente está com conflito, às vezes já ajuda muito, porque um dos jeitos de lidar com conflito é ignorar, né? Quantos de nós já estivemos aqui em situações que tem alguém, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E ali, embaixo do pano, o pau comendo, né? Uhum. Então, o reconhecer o conflito que está acontecendo, o criar um espaço seguro para falar sobre o conflito, Uhum. e aí olhar esse conflito. O que esse conflito está revelando sobre a gente, sobre o que é importante. E aí existem duas perguntas na comunicação não violenta que, inclusive, quem quiser pegar essas perguntas, são perguntas simples, mas são perguntas que podem ajudar muito em situações de conflito, que é assim, a primeira pergunta é o que está vivo? O que está vivo nisso que a gente está vivendo aqui? Nesse conflito, o que está vivo? Criar um espaço para que seja falado. E uma segunda pergunta que é complementar é o que será que a gente pode fazer para a gente se ajudar? Uhum. Ontem mesmo eu estava vivendo um conflito com uma pessoa, estava lá, me falaram para eu fazer um negócio, eu fui lá deixar uma chave no lugar, não pode deixar a chave aqui, não sei o que tal. E aí eu lembrei um pouco dessas perguntas, eu cheguei para a pessoa com quem eu estava tendo um conflito e falei assim, puxa, o que será que a gente pode fazer, né? O que será que a gente pode fazer? Então, assim, não foi uma tentativa de impor nada goela abaixo, mas foi assim, tentar, é uma tentativa, às vezes funciona mais, às vezes funciona menos, mas é uma tentativa de criar esse espaço mesmo de falar, puxa, e é um espaço no qual a criatividade, que é uma habilidade das artes, é muito bem-vinda, né? Então, assim, a nossa criatividade vai ser muito bem-vinda exatamente nessa hora que a gente fala, puxa, o que a gente pode fazer? Quais estratégias a gente pode experimentar para que essas nossas necessidades convivam, Uhum. em vez de ser uma disputa de necessidades, né? A Uhum. minha necessidade em vez da sua, ou a sua em vez da minha. Não, como é que a gente cria esse espaço para articular através da criatividade? E aí vão existir os caminhos verbais e não verbais, né? Então, chega uma hora, quem nunca esteve numa reunião, no encontro, que você para e pensa assim, puta, eu não aguento mais as pessoas falando. Uhum. Porque as palavras dão conta de certas coisas, mas não dão conta de outras, né? Uhum. Então, como é que a gente também acolhe outras linguagens, outras práticas, complementares à discussão e à palavra, Uhum. para que exista exatamente esse lugar de criatividade e de co-construção? Como é que a gente segue a partir desse conflito, Uhum. que pode ser visto como um momento de atualização do sistema? Olha Uhum. só que interessante, né? O conflito, ele pode ser visto como uma guerra, mas ele também pode ser visto assim, opa, uma oportunidade aqui, desconfortável, incômoda, né? Não vou pintar aqui o mundo como se fosse assim mil maravilhas. E conflito é incômodo, Uhum. mas como é que a gente pode olhar para esse conflito como uma oportunidade de atualizar a relação, né? Atualizar o sistema? Uhum. Então, tudo isso.
Você falou uma coisa no início, até da sua aproximação com o tema comunicação não verbal, que foi a questão da expectativa, né? Um grau de expectativa muito grande, uma frustração nesse grau de expectativa, e que aí você vai tomando consciência e vai gerando uma série de leituras e de perspectivas, né? E você também falou agora há pouco dessa questão de duas perguntas que podem ser mobilizadoras, né, de paralisar um processo e conduzir isso por um lado, né? E aí, não querendo ser tecnicista, né, me autocriticando aí do que eu falei do Marshall no início, mas é exatamente essa reflexão de se perguntar, né? Se perguntar para si, perguntar para as pessoas envolvidas sobre o conflito, para poder ter consciência dele. Porque muitas vezes, e eu vejo isso no meu cotidiano, né, há uma necessidade muito grande da gente já fazer um julgamento sobre esse conflito e sacralizá-lo, ter uma definição do que está acontecendo. E raramente a gente se pergunta ou fazemos perguntas sobre, né? Uhum, uhum. Sim. Inclusive, a gente pode até abrir para perguntas, né? Quem tiver Perfeito. pergunta, Tá. mas e lembrando que a gente vai ter um segundo encontro também Sim. que vai ser uma oportunidade de aprofundar, né? Sim. Essa questão do julgamento, né, Joaquim, ela é uma questão que, assim, muitas vezes o julgamento é julgado. Então, Uhum. muitas vezes julga-se o julgamento como uma coisa errada, né? Uhum. Então, assim, não devemos julgar. Ai, como eu julgo, né? Às vezes até na intenção de achar um caminho mais colaborativo e tal. Mas o julgamento, eu pelo menos entendo assim, o julgamento, ele tem uma função, senão ele não existia. Uhum. Então, o Uhum. julgamento, muitas vezes, ele salva a gente. Se tem Uhum. uma situação que eu desconfio que eu estou correndo um perigo de físico, né? Um perigo de vida, assim, meu julgamento, essa capacidade de rapidamente, né, reagir, a reatividade, que também é uma outra coisa que é muito julgada como uma coisa ruim, errada. A reatividade é uma capacidade incrível que a gente tem. Só que ela cai para os dois lados, né? Então o julgamento também cai para os dois lados. A reatividade é essa capacidade de reagir a uma situação e que é uma capacidade importante que a gente tem, né? Para a gente não ficar só tomando na cabeça, né? Então, assim, como é que eu reajo a uma situação? Então, essa capacidade é incrível, é muito importante, mas ao mesmo tempo, essa reatividade muitas vezes ela é automatizada, inclusive nos julgamentos que eu faço sobre as pessoas ou sobre mim mesmo, até, né? Então, existem armadilhas aí da reatividade e do julgamento que vão criar obstáculos para a gente se comunicar mesmo, né? Então, se eu chego aqui e dentro de mim eu estou cultivando, o Joaquim eu já conheço, já manjo o Joaquim, já sei qual que é a dele. Uhum. E isso daqui pode ser pintando uma imagem de uma pessoa que eu não gosto, ou pode até ser uma pessoa que eu gosto. Joaquim, pessoa maravilhosa, Uhum. né? Joaquim, e os dois podem ser problemáticos, tanto a imagem fixa, né, rígida de um Joaquim maravilhoso, que se você falar alguma coisa que vai contra o que eu acho, ou se você falar alguma coisa que eu não estava esperando, eu falo, ué, mas Joaquim era essa pessoa maravilhosa, e como é que ele está falando isso? Então pode ser um conflito pintar a imagem endeusada de alguém, mas também pode ser muito conflitivo e criar obstáculos quando eu pinto uma imagem sua ou de qualquer outra pessoa, que é uma imagem que fecha, né? Então, assim, o Joaquim eu já sei quem é. Essa pessoa XYZ que tem essas intenções todas. E pode até ser que esse meu mapa do Joaquim seja preciso. Pode até ser. Mas o mapa, tem até um autor que fala, o mapa não é o território. Uhum. E essa frase é interessante, eu acho interessante, né? Porque o mapa não é o território, o mapa é um mapa, né? Quando a gente vai no território, tem muito mais coisas ali Uhum. que não estão no mapa. Uhum. Então, quando a gente faz mapas uns dos outros, umas das outras, a gente tem uma ideia, mas estão faltando coisas ali. E ao chegar
numa conversa, num diálogo com você, e às vezes eu nem falo isso, mas eu já estou cultivando essa energia dentro de mim. Eu já sei o que você quer, Joaquim. Já sei, já te manjei já. Você sente isso, às vezes até inconscientemente, né? Você sente isso e aí fica uma disputa de, mas peraí, você está me colocando, você não está nem se abrindo para o que eu tenho para falar, né? Então esses rótulos muitas vezes eles fecham exatamente esse espaço de diálogo. E aí, se eu vou para um espaço de conversa com você, mas já com essa imagem, não, eu já sei. Você não precisa nem falar que eu já sei. Eu já sei o que você quer, né? Eu já sei qual que é a sua. Puxa, como é que você recebe isso? Qual que é a sua vontade, né? O quanto de vontade você tem de seguir nesse diálogo, né? Se tem alguém que fala assim, olha, eu não quero nem ouvir o que você tem para dizer. Né? Esse começo de diálogo ele já fechou, né? Sim, sim. Então, como que e não é o jeito certo isso que eu estou falando, mas são reflexões que a gente pode considerar. Como que quando eu vou para uma conversa, se eu chego para você e falo, puxa, eu quero ouvir o que você tem para dizer. Eu também quero falar, mas eu quero ouvir o que você tem para dizer. Opa, talvez abrir um espaço diferente, né? E o eu ouvir o que você tem para dizer não quer dizer que eu vou concordar, que eu vou estar endossando, né? Mas a sensação de ser ouvido, todo mundo eu acho que já passou em algum momento por essa sensação. Puxa, como é bom. Não necessariamente a pessoa precisa concordar, mas como é bom quando você tem uma sensação, fui ouvido, né? Essa pessoa pode nem concordar comigo, ela pode não querer caminhar na direção que eu estou querendo caminhar, mas eu fui ouvido. E essa sensação, ela fertiliza a comunicação, ela fertiliza o ambiente. Sim. Tem assim, duas perspectivas que alguns educadores têm trabalhado com isso. A gente até nas nossas reuniões aqui pedagógicas, eu discuti isso rapidamente com a equipe de artistas docentes, né? Que é essa ideia de cuidadania, né? Então, cidadania não é só você saber as leis e os comportamentos e as atitudes éticas, mas um compromisso do cuidar, né? De si e do outro, e é aí que se dá as relações, né? E a outra coisa também, que é uma discussão que se faz, que é a questão da ecologia do saber, né? Que entender que não existe um saber absoluto, e acho que isso vai um pouco no que você falou, de não transformar isso numa ferramenta colonial de dominação, né, sobre o outro, nesse sentido, né? Então, a ecologia do saber, entender que existe várias formas de se perceber, de perceber o outro, de criar esta relação, né? E aí eu fico pensando o quanto a gente também está cotidianamente contaminado por uma comunicação violenta, né? E a gente reproduz isso. Ela é presente nas redes sociais, ela está presente cotidianamente neste país, numa visão negacionista, de você encontrar, às vezes, uma pessoa na rua que não está usando a máscara, né? E de quanto isso vai mexendo com você e você vai reproduzindo isso sem refletir sobre essa questão, né? E aí é óbvio que isso vai não só para a minha vida íntima, familiar, mas também está lá no meu ofício. E o nosso ofício, né, do teatro, acho que ele exige de nós um grau de alteridade muito grande, né, e de um gostar de gente, né? E aí entender também que existe gente chata, gente legal, gente perfumada, gente não tão perfumada, né? De como que eu lido com essas pessoas e de como que eu vou criando relações de trabalho com essas pessoas, né? Sim. Só antes de você responder, Pedro, Fala, até fala. a sua sugestão que você deu, de a gente abrir o chat para quem quiser fazer já pergunta, e também Uhum. podemos fazer perguntas abrindo a câmera, só levantar a mãozinha, aí Uhum. nós vamos chamando as pessoas. Quem não conseguir abrir a câmera, aí a gente vai, eu vou aqui olhando o chat e vou direcionando as perguntas, tá Tá. bom?
E então, enquanto o pessoal vai elaborando aí perguntas e comentários, uma coisa que você falou que eu acho que é um sujeito meio oculto, às vezes oculto nessa equação toda, é assim, o quanto que o nosso contexto, né? E se a gente pegar o grupo aqui hoje, todo mundo que está aqui hoje, tem contextos compartilhados, mas tem contextos provavelmente muito diferentes, contextos de vida, realidades de vida, né? O quanto que o nosso contexto, ele também influencia na nossa capacidade de lidar com conflitos, enquanto que a gente tem energia para lidar com conflitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa própria, uma pessoa que teve uma educação de qualidade, uma pessoa que tem acesso à saúde, né? Uma pessoa privilegiada, será que ela vai ter mais espaço interno? Será que ela vai ter mais recursos para lidar com o conflito de uma forma construtiva do que uma pessoa que está sendo oprimida, uma pessoa que sofre né, racismo todo dia, preconceito, violências várias. Então, uma pessoa que passa, sei lá, 3 horas dentro de um busão de ida, 3 horas no busão de volta, o quanto que isso tudo também influencia na nossa disponibilidade para lidar com o conflito. Se eu estou esgotado, e olha que eu sou uma pessoa muito privilegiada, tem dia que eu estou esgotado, né? E existem vários motivos de esgotamento, inclusive pandemia, instabilidade emocional, instabilidade financeira, várias coisas que vão drenando a nossa energia, né? Então, se eu pego um dia que eu tô mais esgotado, puxa, a minha capacidade de lidar com conflito, ela vai lá para baixo, né? A capacidade de lidar de uma forma dialógica, uma forma escutar outra pessoa, né? Então, o nosso contexto, muitas vezes, ele não é colocado como um sujeito, mas o contexto, né? É isso que você falou, assim, são pessoas, a gente que está aqui hoje, a gente vive essa experiência aqui, mas a gente vive a experiência fora daqui também. E essa experiência que está fora daqui, que estimula a gente de várias formas, também influencia a experiência que está aqui dentro, né? Então, a experiência de fora, o contexto, o sistêmico, né? Essa perspectiva sistêmica, estrutural, ela também vai influenciar muito nos nossos automatismos, né? Na nossa cultura, a cultura que a gente traz aqui para dentro vai ser influenciada, as nossas capacidades, as nossas habilidades, isso tudo vai ser influenciado. Então, eu acho que também eu acho que é muito compreensível uma pessoa que sofre muita violência, muita opressão, essa pessoa explodir, essa pessoa se comportar de uma forma violenta. Eu não estou falando que eu acho legal isso. Eu acho que é muito compreensível, porque o contexto dela está espremendo ela, né? E ou ela tem duas escolhas, ou ela engole, ou ela vomita. Então, como é que a gente também vai considerando todas essas informações também para não crucificar as pessoas que explodem, né? E para que a gente construa espaços exatamente de acolhimento, de lidar com isso e de ir canalizando para um aspecto construtivo, né? A gente Tudo tem isso. aqui já o Gabriel Ferreira, que levantou a mãozinha. Uhum. Você quer falar, Gabriel, por favor? Boa tarde, João, Joaquim, boa tarde, Pedro, vocês me ouvem bem? Boa tarde. Sim. Boa tarde, Pedro, Gabriel. você trouxe um pouco sobre uma experiência não tão positiva em Londres com o fazer artístico, né? E conhecendo um pouco do seu trabalho, eu sei que você também tem o outro lado dessa experiência, né? Seja na aplicação da CNV, da pedagogia da cooperação, com o retiro de música circular. Então, queria te ouvir um pouco sobre esse fazer artístico a partir dessa perspectiva mais consciente, mais mindful, mais CNV, e se você pode elencar alguns benefícios e até experiências positivas dessa sua trajetória no fazer artístico. Eu vou Legal. engatar aqui uma pergunta que tem a ver com o que o Gabriel fez e que a Marici Salomão mandou aqui para mim no WhatsApp. Se durante essas aproximações e essas suas pesquisas com o Marshall, se você criou técnicas específicas
para a comunicação não violenta, né, que você reelaborou ou que surgiram a partir dessas aproximações? Aham. Obrigado pelas perguntas. Todas as perguntas são muito bem-vindas aqui, tá, gente? Não se sintam de forma alguma reprimidos ou qualquer coisa assim. É tudo muito bem-vindo. Bom, respondendo aí a parte do Gabriel, eu falei assim dessa experiência desconfortável do Stomp, né? Desse espetáculo que eu trabalhei em Londres. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência incrível. Não foi só ruim, tá? Então, acho muito importante falar isso, que eu aprendi muito, foi incrível de várias formas, mas teve esse aspecto que eu quis trazer exatamente para desconstruir um pouco essa imagem, assim, né? Até, inclusive, que existe sobre grandes companhias, né? Porque grandes companhias, grandes empresas, grandes organizações podem ter questões muito precárias dentro delas, né? E para mostrar também um pouco da onde que vem essa minha vontade de ir atrás disso. Gabriel mencionou outras experiências que eu tenho aí, né, usando a música como uma prática de integração de pessoas, de estímulo à conexão das pessoas, né? Então, não só a música, mas práticas corporais, jogos, né? O teatro é cheio de jogos. Então, é uma pesquisa também de ver quais são os jogos que nos ajudam, né? Nos ajudam a estarmos juntos, juntos, né? Quais são os jogos que nos ajudam nessa convivência? Eu acho que assim é muito complementar, assim, né? Então, os jogos, as práticas, as linguagens várias, o próprio essa prática da música do círculo, né? Que o Gabriel mencionou, que é um trabalho de usar a música como uma forma de estimular essa conexão. Eu acho que é tudo muito bem-vindo nessa pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, tem um momento ali que é o momento da conversa, né? Então, tem um momento ali da prática corporal não verbal do jogo, que eu acho que ajuda muito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem esse momento da conversa que pode estar integrado a esses jogos, a essas práticas. Então, não sei se eu estou te respondendo, né, Gabriel, mas você falou desses aspectos outros, né, que essas práticas possibilitam. E a gente está falando aqui de conflito, mas a gente também pode falar de práticas celebrativas também, que são tão importantes, né? Práticas que nos ajudam a celebrar o que tem de bom também, né? Celebrar ações que acontecem nos grupos, porque senão também a gente, assim, existem até pesquisas sobre evolutivamente a gente vai desenvolvendo essa habilidade de identificar o problema, né? Identificar o incômodo, identificar o problema, e muitas vezes isso fica muito mais fácil do que identificar, poxa, mas o que a gente pode celebrar aqui também, até como uma estratégia de recarregar energias, né? Então, como é que a gente abre espaços de celebração dentro de cenários difíceis? Essa é uma pesquisa também, que está olhando para esse lugar que é complementar ao lugar do conflito, que é assim, como é que a gente reconhece as coisas que estão sendo feitas aqui e que estão nos ajudando a continuar vivos, né? Como é que a gente reconhece ações das pessoas, dos nossos pares, dos nossos colegas, que estão contribuindo também? Porque sempre, e esse mecanismo, ele é perigoso, ele é importante, o mecanismo de identificar o incômodo, o conflito, o problema, mas também esse desequilíbrio, ele pode ser perigoso, né? Então, como é que a gente também vai equilibrando com práticas que vão ajudando a gente a celebrar, reconhecer, nomear tudo que está sendo feito que contribui com a nossa vida também. Então, eu acho que todas essas práticas verbais, não verbais, elas podem atuar não só para ajudar a gente a lidar com conflitos, mas também para criar momentos de reconhecimento, de valorização, de celebração. Então, acho que é isso. E em relação à outra pergunta, né, as técnicas específicas. Essa é uma... Eu gosto muito dessa pergunta porque ela leva a gente exatamente a refletir sobre como é que eu pego essas reflexões, esses princípios e transformo isso numa pesquisa minha, que faça sentido para mim. Então, existem coisas específicas, existem técnicas específicas que eu
fui percebendo, fui desenvolvendo junto com outras pessoas, né? E aí está o valor também da nossa comunidade de aprendizado, porque eu pesquisando isso sozinho é muito mais pobre do que eu pesquisando isso com um grupo, né? Quando a gente tem um grupo querendo pesquisar e investigar, poxa, a riqueza de informação é muito maior. E existem técnicas, e assim, a técnica não do ponto de vista da frieza, né, de uma técnica ou da manipulação, mas a técnica no sentido de, quando a gente pensa, por exemplo, numa técnica de dança, quando eu danço com técnica, eu me ajudo a não me machucar, né? Então, a técnica dessa perspectiva de qual que é o caminho que eu me machuco menos para investigar isso, né? Desse ponto de vista da técnica. E tem várias técnicas que foram surgindo aí na minha trajetória, mas que, ao mesmo tempo, elas não são facilmente transpostas a todos os contextos, porque cada contexto é diferente. Então, essa, inclusive, é uma musculatura que a gente vai trabalhar, que é como é que eu pego esses princípios e começo a investigar dentro do contexto que eu estou fazendo parte, né, que eu estou atuando. Ah, lembrei de uma coisa que eu quero já compartilhar com todo mundo que está aqui. Eu vou compartilhar aqui no chat com vocês, para vocês verem depois, se vocês quiserem, se interessarem, que é um link que vai ter vários materiais gratuitos, PDFs, várias coisas sobre comunicação não violenta, tá? Para fazer download. Então, assim, o meu convite é, se você quiser, você salva esse link para ver depois e para chafurdar lá, porque tem muita coisa interessante e é lógico que é um convite, né? Se fizer sentido. Então, eu vou jogar aqui no chat e também quem ficar com qualquer dúvida, qualquer coisa depois desse nosso encontro, eu estou sempre disponível aí para... A gente tem o nosso bibliotecário aqui, o Wellington, e ele vai também pegar esse endereço e disponibilizar esse material para nós, tá? Legal. E organizar isso. A gente tem várias perguntas aqui, Pedro, e o nosso horário está aí. A gente pode também, caminhando. assim, considerar que se a gente não der conta de algumas perguntas hoje, né, a gente vai ter o próximo encontro também para abrir de novo, para ver o que tá vivo, né? Tá. E também estão pedindo aqui para liberar as câmeras das pessoas, que elas continuam travadas. Então, por favor, quem tiver aí, Darlise, Henrique, puder ajudar nisso, tá? Então, pela ordem aí que levantou a mãozinha, o Raul Barreto queria fazer uma pergunta. Alô, o áudio está aqui, estou aqui. Estou sem a câmera ainda, mas tá me ouvindo, Pedro? Eu estou te ouvindo. Tá interessante, assim, porque tá tudo preto e tá misterioso. Eu estou imaginando, como será que é a cara... Ah, Raul! Bem-vindo. Diga lá, Raul. Eu tive o privilégio de conhecer teu avô, o Renato, uma grande figura, um palhaço por natureza, que é um sobrevivente, né? O avião caiu e o Renatão, com sorte, sobreviveu para nos brindar com a sua maravilhosa vida. A minha pergunta é no sentido, eu coordeno um curso de humor aqui na SP, e o humor, você sabe, hoje em dia os cuidados ao você criar uma piada tem que ser redobrados, triplicados, porque o mundo mudou muito. No sentido do conflito, de que maneira você acha que o humor pode atuar, e se ele também ele sofre alguns limites também. Eu acho que o humor é um grande aliado da mediação de conflitos, mas eu acho que também nós temos que, até no humor, ao mediar um conflito, sermos cuidadosos. E que tipo de cuidado você acha, então, que é necessário nessa abordagem? Cara, Raul, obrigado pela pergunta. Eu não tenho uma resposta pronta, mas estou aqui, né, cozinhando essa... qualquer coisa que eu disser aqui também não vai dar conta, assim, mas, puxa, eu acho que tem tanta coisa, eu acho que é uma pesquisa mesmo, né, porque o humor, ele muitas vezes ele tem um papel de revelar, né? Ele revela coisas que estavam ali no subterrâneo, ninguém está falando, e o humor vem, muitas vezes, escancara, né? Então, eu acho que tem essa função de, muitas vezes, revelar, de reconhecer uma coisa importante que precisa ser reconhecida, que não tem ninguém falando sobre isso, né? Ou estão falando muito cheio de dedos, e muitas vezes o humor vem e fala, ó, galera, pá! Né? Então, eu acho que tem essa função. Tem uma outra, eu acho que é uma pesquisa também, que é uma pesquisa do humor e também da comunicação, que é assim,
por mais que eu tente ser cuidadoso naquilo que eu estou elaborando, naquilo que eu estou comunicando, expressando, como é que isso está chegando nas outras pessoas, né? Porque muitas vezes eu posso escolher as melhores palavras, as palavras que eu acho que vão ter menos impacto destrutivo nas outras pessoas, mas o jeito que chegou lá do outro lado foi destrutivo, foi uma experiência violenta. Então, assim, também a gente não dá conta de saber qual é o caminho que vai ser menos destrutivo, né? A gente dá conta de considerar esses cuidados, considerar em quem que a gente quer bater, né, através do humor, e também considerar esse espaço pós-humor, né, para ver como é que está chegando isso, e baseado em como é que está chegando, às vezes repensar ou confirmar coisas, né? Porque às vezes eu tive uma intenção, mas chegou na outra pessoa de uma forma totalmente torta. E às vezes quando a pessoa, sei lá, a pessoa se expressa, pô, eu estou me sentindo violentado aqui. Muitas vezes a reação a essa pessoa é assim, ah, mas você não entendeu, né? Ou você que não fez o trabalho, né? Ou você que está errado. Então, assim, como é que a gente acolhe uma experiência que é uma experiência violenta, né? Às vezes a violência não estava na origem do humor, mas a violência apareceu como uma experiência violenta na aterrissagem do humor, né? Então, como é que a gente faz essa pesquisa também vendo os impactos, né? Porque não tem jeito certo. Qual que é o jeito certo de fazer humor? Eu acho que tem jeito certo, mas tem essa checagem, né? Como é esse humor ele está sendo destrutivo? Está sendo destrutivo para quem, né? A gente tá batendo em quem aqui, né? Então acho que essa checagem, esse processo de checagem também pode ser bem interessante, assim, né? A gente tem aí agora. Obrigado pela pergunta. A gente tem aí agora o Chico Turbiani, que gostaria de fazer uma pergunta. Não, eu vou passar. Tá. Eu acho que tem. Então, eu li a pergunta da Ju Jardim e fiquei tão interessado por ela que eu gostaria que chegasse nessa pergunta. Tá. Então, eu vou passar agora para a Mônica Augusto, que levantou a mãozinha também. Olá, também não estou conseguindo abrir minha câmera. Pedro, salve, prazer te ter aqui. Fomos colegas na PUC, bonito ver sua trajetória sempre. Maravilha, enfim. Acho que agora foi meu vídeo, gente. Beleza. Enfim, queria trazer até mais, acho que de uma pergunta, algumas provocações que me vêm aqui, né? Eu fico sempre pensando nessa estrutura, né, de quando a gente fala de violências, e aí, assim, eu, mulher, uma corpa preta, eu sempre tenho muito forte esse lugar, né, de que a violência é esse território, né, branco, e aí quando a gente está falando de estrutura, né, dessa estrutura branca, colonial, que formata coisas. Então, é interessantíssimo quando você traz também a abordagem da comunicação não violenta por esse lugar de pesquisa, né? Porque enquanto artista, gestora, educadora, a gente sempre, né, já tive a oportunidade de fazer os cursos também de comunicação não violenta, e em um dado momento eu recebi isso muito como uma verdade de formas e de formatos, de frases que você, né, às vezes utiliza, um modo de. E, enfim, eu acho que o nosso próprio exercício de artista nos coloca nesse território de perceber essas escutas. Obviamente, a gente vive num país onde a gente tem, né, um racismo, um machismo estrutural, todos esses dados que agora estão fervilhando, que já estão aí há séculos, mas agora estão, né, mais fervilhantes, e é um desafio para todos que estão como formadores também, né? Porque a gente precisa e tem que se colocar em exercício, né? Não só como mediadores. Eu acho que muito tempo os educadores chamavam, você vai trabalhar também como mediador de conflito. Quer dizer, aí você media um conflito a partir de um lugar formatado e você não se revê, né? Então é muito difícil, às vezes, para mim, escutar a não violência em contextos onde a violência é o modo de sociabilidade, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa
né? O Joaquim falou do fogo, né? Para purificar, eu falo que eu sou fogo. E eu, por exemplo, no meu diálogo, no meu modo de me colocar no mundo, muitas vezes as pessoas me acham violenta. Por quê? Porque me esquenta aqui, a conversa está ótima. E quando eu venho, o meu lugar de manifestação é esse, que pode parecer bravo, pode ser que ataca, mas isso tem a ver com a minha sociabilidade, né? Então, eu sempre trabalho muito de falar, gente, permitam que as pessoas também se expressem na natureza de expressão delas, e às vezes ela é violenta. Às vezes, na maioria da parte, ela é violenta, porque, enfim, isso está nas nossas histórias, os nossos corpos vivenciam isso. Aí talvez a provocação e a pergunta é como, mediante isso, aqui temos educadores, temos artistas, né, aprendizes, e todos nesse convívio, eu acho que é essa comunicação que nos interessa estabelecer, para que a gente dialogue, a gente construa juntos, numa horizontalidade, de que modo a gente abre esses espaços, e aí falando de uma forma prática, eu acho que você trouxe jogos, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais ainda disso, porque a resistência que eu sinto neste momento, inclusive dentro dos espaços institucionais, né, de educação, vamos falar de educação, é um medo, é uma... A articulação e o gesto está por trás da palavra. Então, os discursos, eles estão muitas vezes à frente de nós. E estou me colocando nesse lugar, né? Porque às vezes é uma coisa que não passou pela nossa experiência. É uma coisa que não é só de sociabilidade, mas ela também às vezes é geracional. E a gente fica com medo. E aí, assim, como não é sobre decorar novos modos de falar, né? A nossa linguagem está mudando, mas é como a gente abre espaço, de fato, para ser atravessado por isso e mudar. Porque não adianta a gente falar de antirracismo e as nossas ações, e o nosso olhar, e a nossa recepção para o que as corpas estão gritando, não é legítima. E isso não é sobre discurso, é outra camada. De que modo nós podemos aprofundar isso enquanto educadores, enquanto artistas, alunos e todos que estão aqui? Obrigada, querido. Axé por essa conversa. Obrigada. Obrigado também. Super, assim. Puxa, longe de mim trazer uma resposta... Pedro, desculpa. Eu não sei se você concorda, mas tem duas questões aqui do chat que acho que conversam também com a questão da Mônica. Não sei se a gente já coloca junto. Vamos lá. Tá. Que é o seguinte... Para a gente ir meio que caminhando para o final, que a gente tem aí uns 15, um pouquinho mais, né? E a gente ainda tem aí na fila várias pessoas. Tem a Estela, a Sandra, a Larissa, a Mariana, tá? Uhum. Então, o Frederico Almeida, ele coloca aqui no chat: como lidar com o ressentimento com o outro, no sentido de uma comunicação não reativa? Sinto que muitas vezes surgem situações de conflito a partir de uma reatividade minha, como se urgisse uma necessidade de devolver ou causar no outro um sentimento negativo proporcional ao que desculpa que eu perdi aqui. Surgem situações de conflito. Vou repetir. No sentido de uma comunicação não reativa, sinto que muitas vezes surgem situações de conflito a partir de uma reatividade minha, como se urgisse uma necessidade de devolver ou causar no outro um sentimento negativo, proporcional ao que o outro me causou, até sem saber, além de buscar um psicólogo. Aí ele dá uma risadinha, né? E aí a Juliana Jardim também coloca aqui: Pedro, gostaria de saber como vocês propõem, ou você propõe, a relação com pessoas que sempre foram violentadas e que agora precisam brigar com a agressividade diante da violência dos sistemas excludentes de poder contra suas existências, pelos seus direitos de existir. Por exemplo, a comunidade trans, que sempre foi exterminada e ainda o é. As mulheres. Uau. Bom, eu acho que eu fui anotando aqui algumas palavras-chave, né? E tentando elaborar, assim, o que trazer a partir disso, lembrando que a gente vai ter mais um encontro, né? E eu acho que, assim, tem uma questão aí que a gente está
eu acho que meio que comum, né, as perguntas, aos comentários, que é a questão da violência estrutural, né? A violência estrutural de vários níveis, assim, a violência, o que é a violência estrutural? É uma violência que acontece em massa e que oprime, que cria desigualdade, que desvaloriza e que violenta nas várias formas possíveis, né? Então, tem uma coisa que eu acho que é interessante de observar, assim, pelo menos eu acho interessante, que é exatamente isso. Assim, muitas vezes recrimina-se a reação que existe da opressão, né? Então, assim, pessoas que são oprimidas, quando reagem, são recriminadas, são reprimidas, né? Ah, está sendo violento. Então, um contexto pode ser, e o contexto ele pode ser a sua casa, né? Ele pode ser onde você estuda, pode ser onde você trabalha, pode ser a sua cidade, ou pode ser o país. Mas muitas vezes, quando um contexto, de alguma forma, tem uma violência estrutural, e quando as pessoas reagem, aí esse contexto também muitas vezes olha e fala assim, ah, não, mas espera aí, você está sendo violento. Você está... Então, é quase como se fosse deslegitimar a reação, né? A reação à opressão. E eu acho que, puxa, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou um cara branco, de classe média. Então, assim, eu estou falando disso baseado em tudo que eu vejo nos grupos que eu facilito, né? Na minha pesquisa, baseado no que já foi feito, mas eu também não vivo isso na pele. Então, o meu ponto de vista ele é muito, muito restrito também. Eu não posso falar pelas pessoas, eu posso falar do meu ponto de vista, né? Meu lugar de fala é esse, o meu ponto de vista. Agora, o que eu vejo, e isso tem a ver com até a articulação dos grupos, que são grupos ativistas, conectados com questões políticas, né? De pessoas trans, pessoas negras, mulheres, e as várias formas de ativismo. Eu vejo que muitos desses grupos se interessam por criar espaços para articular essa energia que muitas vezes explode através de violência, mas para articular essa energia de uma forma que beneficie o grupo, que ajude a cuidar do grupo. Então, o que isso quer dizer? E aí, se a gente olhar para manifestações, por exemplo, vários tipos de manifestações, greves, né? Manifestações que as pessoas interrompem algum processo e falam, assim não dá mais. E, às vezes, se expressam de formas explosivas, de formas destrutivas. Como é que a gente também olha para essas pessoas, né? E entende de onde que elas estão vindo, né? Como é que a gente olha para as pessoas que estão totalmente esgotadas, que estão sofrendo violências diárias, e entende de onde essas pessoas estão vindo? Por que será que elas estão reagindo assim? Será que é justo julgar, né? Será que é justo reprimir? Será que é justo recriminar? A pesquisa da comunicação não violenta é exatamente essa, assim, como é que a gente não silencia, como é que a gente legitima essas necessidades, como é que a gente olha para todo mundo e vê assim, como é que está a balança, né? Não dá para olhar para todo mundo como se fosse todo mundo igual, que não é. E as pessoas não são tratadas iguais. Então, no papel acho que de pessoas que estão numa posição de liderança, por exemplo, pode ser líder, educador, coordenador, né? Coordenação, educação. Como é que a gente também pode se colocar num lugar que não é um lugar rígido, que é um lugar de se questionar também, né? Então, sei lá, outro dia eu estava facilitando um grupo e alguém falou assim, cuidado, não vamos ser heteronormativos. Só que quando eu estava falando, estava olhando para outro ponto, né? Eu estava com o foco em outra coisa. Quando essa pessoa trouxe isso, eu tive algumas opções. Eu poderia considerar isso um ataque, assim, né? Uma crítica a mim, levar para o pessoal tal, ou
eu também posso olhar para isso e falar assim, nossa, é mesmo, eu estava olhando para outra coisa. E essa pessoa me ajudou a olhar para uma coisa que eu não estava vendo. Então, como é que a gente, principalmente assim, quem está em espaço de liderança, eu acho que tem essa responsabilidade também, né? Todo mundo que está em espaço de liderança tem essa responsabilidade por tentar oferecer, tentar articular espaços para que as coisas sejam ditas, para que as coisas sejam escutadas, né? Para que os ajustes sejam feitos e para que as estruturas sejam mudadas, né? Então, assim, todo mundo que de alguma forma está numa posição de liderança, se ficar muito rígido naquela posição de liderança, não vai jogar esse jogo da co-construção, né? É isso que a gente quer ajustes, né? Então, assim, várias questões para serem faladas em relação a isso, né? Mas acho que essas são algumas ideias que podem ajudar, assim, que eu vejo pessoas usufruindo dessas ideias, né? No papel de educadores, de liderança e também pessoas que fazem parte de coletivos. Como é que a gente cria espaços para repensar, inclusive, a nossa estrutura. E aí tem estruturas que vão ser mais flexíveis, tem estruturas que vão ser menos flexíveis e talvez aí a gente precise se articular para ver se a gente quer continuar dentro dessa estrutura, se a gente quer propor uma outra, se a gente quer tentar um interrompimento aqui para abrir um espaço de diálogo, né? É uma pesquisa mesmo, assim. Uhum. Tá. A gente tem aqui 4 perguntas e 2 observações. Então, eu vou propor a gente abrir essas 2 perguntas iniciais e depois aí eu leio as 2 que estão no chat e finalizamos aí com a observação que também fizeram aqui. Pode ser? Tá? Pode. Então, eu vou... A Estela e a Larissa, que já estão com a mãozinha levantada há muito tempo, se quiserem fazer as suas perguntas, por favor. Oiê. Bom dia, gente. Estou com a câmera fechada que não estou conseguindo abrir ainda. As perguntas da Mônica, do chat, também já me contemplaram bastante. E, inclusive, indiquei aqui no chat a Elisama Santos, que é uma educadora, mãe nordestina, né, que escreve sobre educação não violenta. E ela fala justamente sobre isso, que ela fala, eu falo alto, eu sou assim, eu cresci assim, eu precisei falar alto, eu precisei gritar para ser ouvida, eu precisei me colocar no mundo. E ela sempre fala isso, a educação não violenta, a comunicação não violenta não é a passividade, né? Não é o falar baixo, o falar manso, é sobre outra coisa, para poder se comunicar de forma não violenta. E eu acho muito legal a abordagem dela. Mas a minha pergunta, como já foi falado bastante sobre isso, é sobre uma outra coisa que eu acho muito importante, que é sobre essa forma online que a gente está fazendo, que a gente caiu de paraquedas, né? Tanto educadores quanto a gente, que é aluno, educando. E me parece que ninguém sabia muito como fazer, a gente ignora isso, assim, vai vivendo, mas eu acho que é um terreno muito fértil para várias violências, silenciamentos, coisas atravessadas, esses diálogos atravessados do online. Eu acho que, não sei, Pedro, se você tem uma pesquisa sobre isso, mas eu acho que a educomunicação ajuda muito a gente conseguir lidar com essa nova forma. Acho que a gente das artes não estava preparado muito para isso, né? E eu acho que isso da comunicação não violenta no online vem muito antes até a hora que a gente está se falando. Eu acho que o próprio fato da possibilidade dessa pessoa ter como estudar de forma online, sabe? Eu acho que esse lance das bolsas, dos chips, são muito importantes porque às vezes a gente não pensa nisso. A gente acha que simplesmente é só entrar e tal, mas e anterior, né? Se a pessoa tem um lugar silencioso para estudar, se ela tem um computador, se ela tem internet, ou às vezes os professores te pedirem, né? Eu estou entrando agora na SP, não sei como é, mas isso dos professores te pedirem coisas que você não consegue fazer, né? Os editais que te pedem coisas que nem todo mundo consegue fazer e você fica congelado, né? Então, eu queria saber se você indica leitura ou projetos, ferramentas, coisas que já aconteceram no online que a gente possa tomar como base, assim, como referência
principalmente nesse cenário de precariedade que a gente tem, né, na educação brasileira, assim, e para a gente da arte, que está acostumado a olhar no olho de uma pessoa e saber se ela está bem, se aquilo bateu legal ou não, e aí com as câmeras fechadas você não sabe, você só está despejando, né, e você não sabe exatamente de onde essa pessoa veio e como ela está se sentindo que você está falando. Desculpa alongar. Nem como está chegando nela, né, aquilo que você está falando. Larissa já quer falar também? Sua pergunta? Quero, porque eu acho que fala muito com o que todo mundo falou, assim, é só um complemento mesmo. Fui muito contemplada pela fala, principalmente da Mônica. Acho que tem uma certa sensação de que falar hoje em dia é quase como se defender a todo momento, a todo instante, nos espaços de poder, nos espaços de educação, nos grupos. Eu tive uma experiência no começo do ano passado, no meio do ano passado, já em pandemia, muito difícil em relação a essa dinâmica online de estar sendo dirigida num processo, e muitas das vezes o que eu falava era mal compreendido, não era de fato assimilado, não sei se pela queda da internet ou por qualquer outra coisa, mas tudo virava um impedimento de termos uma comunicação tranquila. E também, eu acho que quanto mais a gente fica nessa defensiva, mais as esferas de poder aparecem, mais esse lugar da autoridade que muitas pessoas têm aparece, porque não tem um equilíbrio mesmo de estar ali respondendo ao que o outro está falando e tudo mais. Eu acho que isso se agrava bastante com questões de raça e gênero. A sensação de que eu não posso viver a minha raiva o bastante, porque eu tô sempre tentando medir a minha indignação com as coisas. Então, a sensação é muito doida. Eu ia perguntar que estratégias, que espaços a gente poderia propor de uma comunicação que não seja violenta, mas que também lide com questões de pressão, questões de demandas. Quando você, por exemplo, está na coordenação de algum projeto, ou dependendo do fazer do outro, quais são as melhores maneiras, não sei se isso já foi falado aqui, mas, enfim, cabe a pergunta, de que forma que a gente consegue elaborar isso? Porque também é difícil mandar, é difícil delegar, mesmo que todo mundo saiba a sua função no mesmo grupo. Então, eu estou entrando no curso de dramaturgia, mas eu já dirigi outros experimentos, e é uma sensação que, assim, eu sinto que eu não sei dirigir. Às vezes, ou eu solto muito a mão e deixo todo mundo fazer o que quer, e é maravilhoso também, ou às vezes eu tento reter, e é absurdo como isso causa conflito. Então, enfim, essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigado, super, Larissa. Bom, temos 3 minutos. e que bom que a gente tem mais um encontro aí para tentar também dar conta dessas reflexões todas, né? As próprias perguntas, elas já trazem, né? Isso é muito legal, assim, eu acho. As próprias perguntas, elas já trazem reflexões incríveis, assim. Então, às vezes, dá vontade até de não responder e deixar no ar, assim, a pergunta, porque para não fechar, assim. Mas eu anotei uma coisa aqui, assim, né? Essa coisa do se expressar, né? O jeito que eu desenvolvi durante a minha vida, as estratégias de sobrevivência que eu desenvolvi, que fazem parte da minha personalidade hoje em dia, que muitas vezes são interpretadas como violentas, isso faz parte da minha personalidade, são as estratégias que eu desenvolvi, às vezes são coisas que eu até gosto em mim, né? São características, tem uma potência ali também. Então, como olhar para isso, não de uma forma desvalorizando, mas assim, pensando se eu gosto disso, o que eu gosto disso, o que eu tenho vontade de mudar, como é que isso está chegando nas outras pessoas, como é que isso me afeta, né? Então, eu estou falando do ponto de vista de alguém que eu era muito violento, tipo, de várias formas, muito. Tipo, porrada mesmo, entendeu? Já agredi muita gente, verbalmente, fisicamente, já agredi pessoas, já agredi namorada, já agredi mãe. Então, assim, eu estou falando desse ponto de vista de alguém que desenvolveu estratégias de sobrevivência trágicas e que aos poucos foi repensando, né? Porque eu poderia falar, bom, esse daí sou eu sou assim.
mas nós somos corpos vivos, né? Que podem pensar também, assim, o que eu gostaria de manter nessa minha personalidade, o que eu me identifico, assim, o que também, de alguma forma, até me sabota, né? Sabota a comunicação. Então, acho que essa reflexão é interessante, assim. E a proposta da comunicação não violenta é a gente exatamente criar espaços de empatia, que é essa palavra muito falada, né? Mas que, assim, como é que a gente entende quem está do outro lado, né? Então, acho que foi a Larissa que falou, poxa, às vezes eu falava e a pessoa não entendia o que eu tinha falado, né? Ou interpretava de um outro jeito. Então, como é que a gente abre esses espaços exatamente para checar se o que está sendo comunicado está chegando? Como é que a gente faz esses processos de checagem? Como é que a gente olha com um olhar empático, tentando compreender respeitosamente as pessoas que estão se expressando, né? Sem recriminar, mas tentar entender respeitosamente. E, ao mesmo tempo, como é que a gente cria um espaço para que a gente possa ser autêntico? Para que a autenticidade possa existir, porque a empatia sem a autenticidade é silenciamento, né? Então, como é que a gente pode também criar esse espaço? E a questão do online, né? A Estela, né, Estela, trouxe essa questão do online, essa observação. O online, assim, não só online, né? E o online, ele está se referindo a esse canal que a gente está usando até nesse exato momento, que é muito diferente do nosso canal habitual de comunicação, né? Então, isso já bagunça toda a nossa comunicação. E a gente não sabe mesmo. Talvez agora a gente tenha algumas pistas sobre possibilidades, mas, tipo, foi uma avalanche que caiu do nada, né? Muita gente empurrada aí para o online, muita gente que não tinha recurso para estar no online, né? Então, essa ideia de que o online é democrático é uma falácia, é uma mentira, porque muita gente não tem internet, né? Muita gente não tem nem WhatsApp, ou tem só WhatsApp. Então, considerar também todas essas necessidades, eu acho que faz parte dessa pesquisa da comunicação não violenta, que convida a gente exatamente a mapear quais são as necessidades que estão latentes e o que será que a gente pode fazer considerando essas necessidades. Mas para considerar as necessidades, a gente precisa mapear, e para mapear, a gente precisa de espaços e processos para mapear e considerar, né, as diferenças de realidade de todo mundo. E o online é cheio de ruídos, né, gente? Nesse exato momento, eu estou falando aqui, tipo, é bizarro isso, é bizarro. Assim, a gente acha até de vez em quando um lado bom do online, veja bem esse outro lado, esse recurso, mas é bizarro. É um puta de um ruído na nossa comunicação. Então, isso complica mais ainda, na minha opinião, como é que a gente lida com conflitos, né? Então, para ter conflito online, putz, eu acho que fica exponencial, né? A fragilidade na nossa comunicação. Considerando também que a gente está num ambiente de pandemia, que está tudo cagado, né? Então, assim, esse é o contexto e estamos nesse contexto, né? Então, reconhecer esse contexto, né? Que nem a Estela falou, assim, reconhecer essas necessidades, reconhecer o que realmente está acontecendo, ajuda também a gente a desenvolver estratégias. E aí, para ir finalizando, a questão do poder também, né? A questão das hierarquias. Então, um canal novo de comunicação, ou online, é um canal novo de comunicação. A gente já estava no online, muitas pessoas já estavam no online, mas desse jeito que a gente está agora é muito novo. E é um canal novo que a gente não vai saber fazer mesmo, a gente vai ter um monte de conflito, um monte de ruído, porque a gente não sabe fazer, cara. Como é que as pessoas estão dando aula online, tipo, isso não fazia parte da nossa realidade. Como é que é um processo de aprendizado online? Imagina a dificuldade de quem está tendo aula e quem está dando aula, tipo, tá todo mundo assim, meu Deus, como é que a gente faz, né? Então, que desafio que a gente está vivendo e aí também eu acho que a gente vai descobrindo também quais são as ferramentas e as atitudes e as ações concretas que podem chegar como opressoras. Porque, às vezes, uma decisão, né? A posição de liderança pode ser na direção de um espetáculo, pode ser na liderança de um processo de aprendizado. Ela é uma posição de, muitas vezes, fazer uma escolha, né?
E ao fazer uma escolha, muitas vezes essa escolha ela chega como uma experiência de opressão nas pessoas que estão envolvidas. Então, como é que a gente fala também, opa, ó, isso daí foi uma experiência de opressão para mim. Como é que a gente também vai criando esse espaço de checar como é que essas decisões estão chegando nas pessoas para que as pessoas possam se expressar e também para a gente ir conhecendo outras formas, né? Então, tem detalhes técnicos de encontros online. Eu facilito vários encontros online e no começo, muitas vezes eu apertava o mudo lá da pessoa sem avisar nada, eu botava ela no subgrupo, tirava ela do subgrupo, e não sei o que. E aí eu fui vendo que as pessoas, né, esses processos de checagem, assim, as pessoas falam, nossa, mas eu me sinto mal quando isso acontece. Eu falo, opa, beleza, então vamos ver. Então, esse lugar da liderança, ele é um lugar, acho que desafiador para todo mundo que está em qualquer posição de liderança, né? E quanto mais também a gente vai tendo ações concretas e checando como é que essas ações concretas reverberam nas pessoas, mais a gente vai conseguindo fazer esse ajuste e também oficializando que, puxa, às vezes as pessoas ficaram muito frustradas com alguma coisa que eu decidi. Como é que a gente cuida dessa frustração? Às vezes alguém teve uma experiência muito ruim com alguma coisa que eu decidi, e como é que, em vez de eu tomar para o pessoal, eu também falo, bom, beleza, então que ajuste será que a gente pode fazer aqui, né? Então, tudo isso de uma forma muito rápida e já me despedindo e agradecendo todas as perguntas e comentários e convidando todo mundo, né, para o nosso próximo encontro aí na quinta-feira. Eu espero que alguma coisa tenha sido válida disso tudo que foi falado aqui, né? Se vocês quiserem até botar no chat aí alguma coisa que foi interessante para vocês sobre isso tudo que rolou, para mim vai ser legal, para saber exatamente como é que está chegando, né? Como é que disso tudo é útil de alguma forma. E é isso. Obrigado, super. Obrigado, Joaquim, pelo convite. Obrigado por todas as perguntas. Sinto muito por todas as perguntas que não foram respondidas ou na sua totalidade ou parcialmente, mas dei o meu melhor aqui. Muito agradecido e quinta-feira a gente se vê. Pedro, nós é que agradecemos esse momento de reflexão, de diálogo com você. A Sandra fez aqui uma sugestão de encaminhamento que eu acho que é legal. Eu estou fazendo print aqui das perguntas e das observações, eu passo para você e a gente começa a semana que vem com esse material, mesmo porque já são perguntas que tentam nos aproximar de experiências concretas, reais, que cada um tem vivenciado e que provavelmente vamos vivenciar aí durante o semestre ou a trajetória na escola, né? Então, muito obrigado. Obrigado a todas e a todos e todes pela escuta, pelo interesse e até breve. Ou melhor, até amanhã, porque amanhã temos aí mais uma jornada também, tá bom? E obrigado. Só para checar, Joaquim, o nosso próximo encontro é quinta-feira agora, né? Sim, o seu é quinta, mas amanhã eles também têm aí uma pauta de convidados que a gente vai falar sobre o nosso operador, né, que escolhemos aí como tema para as nossas investigações, que é a questão da obsolescência programada. Beleza. Tá? Beleza. Então, obrigado, gente. Ó, uma salva de palmas silenciosas aqui no nosso online. Para quem quiser bater palma aí, quiser abrir o microfone, dar um tchau, aí dar um salve para eu ver se tem um corpo vivente aí do outro lado, pelo amor de Deus. Obrigada, Meu corpo está bloqueado. Tem. Obrigada. Tchau. Obrigado pelo encontro. Pedro. Obrigada, Pedro. Pedro.